Com você pode acontecer situações ou circunstâncias de provação, disciplina de Deus. São diferentes. Provação é uma coisa, disciplina de Deus é outra coisa. Pode acontecer também semeadura e ceifa. O que é isso? Coisa que você mesmo plantou e está colhendo, que não é provação e nem é disciplina de Deus. E pode ter uma quarta situação ainda. Perceber a circunstância ao seu redor, perceber o sentido de onde elas vêm, o propósito dela para você é vital para o seu crescimento espiritual, para a sua vida diante de Deus. Muitas pessoas lidam com as circunstâncias, né, de forma maniqueísta. O que é isso? Aquela coisa seguinte: só existe o que é bom é de Deus. Ou seja, o que é agradável, o que é confortável é de Deus. Aquilo que é desconfortável, que aparentemente é desagradável, aparentemente mal, é sempre do diabo. Então essa atitude de você sempre classificar algo como sendo de Deus e algo como sendo do diabo pode ser problemático para a sua vida, porque você pode estar rotulando do diabo algo que é Deus fazendo na sua vida. O que é pior ainda, você pode estar tomando como sendo de Deus algo que não é para você aceitar, porque é do diabo na sua vida. Então perceber o que está acontecendo com você, perceber o significado é vital para o seu crescimento em Deus. Agora, eu não quero esgotar, como eu falei, mas eu queria tentar falar pelo menos sobre 4 situações, pelo menos, que acontecem conosco. Com você pode acontecer situações ou circunstâncias de provação, disciplina de Deus. São diferentes. Provação é uma coisa, disciplina de Deus é outra coisa. Pode acontecer também semeadura e ceifa. O que é isso? Coisa que você mesmo plantou e está colhendo, que não é provação e nem é disciplina de Deus. E pode ter uma quarta situação ainda, que é o ataque do diabo. Então você pode ter ataques do diabo, você pode ter provações, você pode ter disciplina de Deus na sua vida, e você pode ter ainda semeadura e ceifa. 4 coisas são possíveis na sua vida de estarem acontecendo. Então não fique pensando você que é coisa simples servir a Deus. Não fique pensando você que é coisa à toa, né? Que de menos importância você não analisar as circunstâncias e pensar que servir a Deus é só uma questão meramente de seguir formulazinha. Não é. Nós precisamos da direção do Espírito, do discernimento do Espírito, para perceber o significado de cada circunstância da nossa vida e atribuir as circunstâncias a uma origem errada pode ser vital para você. Eu diria que tem pessoas que morreram antes da hora, se é que é possível isso acontecer, mas morreram fora do propósito original de Deus, porque não perceberam o que estavam vivendo e não souberam lidar apropriadamente com aquilo que estava passando. Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos: provação. O que é provação? Existe provação na palavra de Deus? Nós temos que passar por provação? Temos sim. As provações, elas têm de vir, são necessárias. Tiago chega, né, lê a dizer como, capítulo 1, verso 2 e 3. Diz assim: meus irmãos, vamos ler junto. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Irmão, isso está na Bíblia? Está assim na sua Bíblia? Não parece inacreditável, né, que possa ter isso na Bíblia? Não te assusta? Vamos ler de novo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago fala: olha, fique alegre quando você passar por uma provação, sabendo que, versículo 3, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, normalmente as provações, ela tem a fisionomia de aflição ou perseguição. Então veja, a provação, ela se manifesta com aflição ou perseguição. Eu já estou definindo para você o que é cada coisa na Bíblia, para a gente já começar a entender a partir daqui. Provação é algo que normalmente vai manifestar na sua vida através de aflições ou através de perseguições. As provações, elas acontecem conosco para quê? Porque Deus precisa checar a nossa realidade. O Senhor precisa consolidar, confirmar na nossa vida a nossa fé. Então elas têm que vir. E elas vêm de diversas circunstâncias. Por exemplo, você hoje está aqui na reunião
eu estou pregando a respeito de amor, tá? Eu estou pregando a respeito de amor, e aí no final da reunião eu faço apelo, né? Você que sente que não está fluindo no amor do Senhor, você quer fluir, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aí você fala, não, eu quero amar meu irmão, eu quero amar meu familiar, meu vizinho, meu próximo. E você vem aqui na frente, aí você vem receber oração. Aí você pensa que vir receber oração, olha por acaso que talvez ninguém venha no meu apelo hoje aqui. Eu não quero te assustar, mas eu quero te dizer a verdade. Você vem aqui no apelo na frente e você recebe oração e ora para você. Senhor, atende o clamor dele. Ele quer aprender a amar. Então, Pai, ensina. Sabe o que vai acontecer na segunda-feira? Começa as provações na sua vida. Porque Deus leva a sério aquilo que nós fazemos. Deus leva a sério a sua oração. Mas aí acontece o quê? Deus pega e levanta, lá na vida do Rodrigo, na segunda-feira, o chefe dele, né? Ou um colega do trabalho, né? Ou a esposa dele. É uma segunda-feira tudo azeda. Ele levanta de manhã, a esposa está mal-humorada, o negócio fica esquisito pro lado dele. Chega no trabalho, no meio do caminho o trânsito está ruim, né? Chega no trabalho, o chefe dele está mais enjoado do que ele costume, e ele não entende. Ele vai orar, repreende o demônio do inferno inteiro e nada acontece. Ele fica acusado, ele fala, nossa, é porque eu não estou orando o suficiente, eu não estou jejuando, eu não tenho um som, é por isso que não está funcionando. Então ele entra em crise, né? Ele pega e parece que a coisa não flui, parece que está piorando, e parece que fica pior do que estava ainda. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Ele está tratando como sendo o diabo algo que é Deus que está fazendo. Deus tinha que mandar aprovação, sabe por quê? Porque ele orou, ele falou, Senhor, me ensina, me dá, eu quero. E Deus levou a sério. E Deus arranjou de tal maneira as circunstâncias para que ele fosse checado. Eu estou aqui pregando. Os irmãos não fazem ideia quanto é sério pregar, meus irmãos. Porque tudo que eu falo aqui, Deus requer de mim depois. Não é que Deus vem cobrar, não é isso. É que cada coisa que eu prego aqui, depois eu sou checado, para ver se tem realidade. O Senhor vem balançar a árvore, para ver se a raiz está estabelecida mesmo. Então eu estou pregando aqui hoje a respeito de paciência. E eu prego sobre paciência, e eu falo do testemunho, de muita coisa. Quando chega na segunda-feira, meu irmão, mais do que nunca eu tenho que estar vigilante. Sabe por quê? Porque a minha paciência vai ser checada duramente. Porque tem gente que pensa que isso é do diabo, mas não é, isso é de Deus. E quando acontecer isso, meu irmão, Tiago fala o quê? Fique alegre, lembra, tem entendimento. Tem entendimento. Quando acontecer de você orar e falar, Senhor, eu quero alguma coisa, observa a Deus agindo no seu meio ambiente, porque Ele vai agir. Quantos testificam? Quantos já viu isso na sua vida? Quantos depois de orar pedindo fé, passou por tribulação daquelas? Senhor, me dá fé, eu quero fé. Só que irmão, tem irmão que pede fé, ele pede fé achando que vai aparecer um anjo do céu, multicolorido, né? Technicolor. Vai aparecer para ele e vai ter alguma coisa na mão dele, talvez um cajado espiritual, e vai dar um raio na testa dele, e ele então vai levantar com uma fé monumental. Esse anjo não vai aparecer não, meu irmão. Sabe o que vai aparecer na sua frente? Uma montanha enorme. Você fala, Senhor, me dá fé. Aí o Senhor fala, tá bom. Ele põe uma montanha na sua frente daquelas. Você fala, Senhor, eu estou pedindo fé, só me dá montanha. Eu estou pedindo para ser adorador, eu estou pedindo para ser levita, só me coloca numa situação dessa. Eu estou pedindo para o Senhor me fazer crescer em fé, e o Senhor me coloca numa situação dessa. Aí o Senhor fala, porque a fé cresce na hora que você aprende a falar com a montanha. A fé só vem assim, não tem outro jeito. Você quer fé, mas quer fé de um jeito que eu não vou te dar. Eu só vou te dar fé dessa maneira. Dessa maneira. Quantos estão entendendo? Amém? Eu sei que é uma reunião dura de falar amém, né? Oh, Jesus. Porque ninguém quer ouvir essas coisas hoje, né? Pastor, dá licença, deixa eu ir embora. A reunião hoje não está para mim. Mas veja, ela não passou nessa lição, entende? Quando passa nessa lição, vira canja. A hora que vier um desse de novo, ele fala, eu já passei por isso antes, eu sei que o Senhor é por mim, só saio daqui se Deus me tirar, porque Deus colocou e é Ele que tira. Então eu estou nessa. Ou seja, vai ter que ser algo maior. Então quando vier a aprovação, o Senhor fala, fique alegre, porque depois, quando você é aprovado no meio da aprovação, sua fé é aumentada, você se torna mais firme do que era antes, e é um instrumento muito mais útil na mão do Senhor. Mas tem irmão repreendendo o demônio do inferno inteiro, né? Enquanto ele está acionando a sua fé. E você fica preocupado, por que eu oro, eu repreendo o demônio do inferno inteiro e nada acontece? Porque não é demônio, é Deus. As provações também são chamadas de pressões.
Algumas vezes eu chamo de pressão, porque a provação, ela vem para te pressionar, né? Por que a pressão vem? A pressão é fogo. A pressão é fogo. O fogo, a pressão vem para quê? Primeiro, para checar a realidade das coisas. Só vai entrar se for ouro. No céu só entra ouro. No céu não entra madeira, não entra palha, não entra feno. Só vai entrar ouro, porque lá na Nova Jerusalém até as ruas são de ouro. Até o meio fio de ouro, né? Tudo é de ouro ali. Só vai entrar ouro no céu. Nós também temos que ser ouro diante de Deus. Então o fogo tem que vir, porque o fogo não destrói o ouro. O fogo torna o ouro mais puro ainda. Então a pressão tem que vir, sabe para quê, meus irmãos? Para mostrar aquilo que você é. Porque aquilo que você é, não é conhecido no dia bom. Você só é conhecido na hora da pressão. Acontece algo muito interessante em relação a isso. Nós tendemos a desculpar as pessoas na hora da pressão, não é assim? Ô fulano, me perdoa, eu estava com a cabeça quente aquela hora. Aí você fala, não é mesmo, né? Cabeça quente a gente fala até aquilo que a gente não pensa, né? Não é verdade? A gente fala sem pensar, mas Deus ao contrário. Deus primeiro esquenta bem tua cabeça, depois Ele fala. Fala agora, meu filho, quer te ouvir. Deus ao contrário. Deus só aceita o que você fala na hora que você está debaixo da provação. Está entendendo? A oração que você faz, tem muito irmão eu vou derrubar um outro mito, né, que muitos têm. Tem muitos irmãos que acham que a oração poderosa é aquela que você faz quando você está sentindo bastante emoção. Ai, estou sentindo fluir, está arrepiado, estou chorando, estou com vontade de cair, estou com tonteira, estou com tudo. Aí quando eu vou orar, eu falo, não, hoje eu orei e o céu tremeu. Tremeu nada, irmão. Sabe quando é que treme? Sabe quando é que o céu treme? O céu treme quando você ora sem a mínima vontade de orar, não tem desejo de orar, não tem nada, não está vendo nada, você não está sentindo tudo o contrário, você fala, não, eu vou orar porque eu creio. Aí você levanta a cabeça e fala, ainda que a videira não frutifique, ainda que não tem gado na pastagem, ainda que não tem dinheiro na minha conta, ainda assim eu exaltarei e glorificarei o nome do Senhor. Eu não estou sentindo nada, parece que eu não sou nem do teto a oração, mas esta oração estremece a base do inferno, porque é baseada em fé. É baseado em fé. Eu não estou dizendo que não é bom sentir, mas eu quero dizer, meu irmão, que uma hora você vai parar de sentir. Eu não quero te estimular nem dizer para você, falar para você parar de querer sentir o fluir, mas não é isso. Mas olha só, querido, tem uma hora que você vai parar de sentir. Na vida cristã tem época de sequidão, tem época de deserto, é normal isso. É necessário. Se você nunca teve uma fase de sequidão, então eu fico desconfiado de você. Porque todos nós temos uma fase de sequidão. Qual é a fase de sequidão? É aquela fase onde que parece que não tem água, parece que você não está sentindo como sentia antes. Você não está, parece que, sensível como era antes. Você parece que aquela música não te faz arrepiar como arrepiava antes. A pregação não te empolga como empolgava antes. E você fica pensando, gente, eu estou caí da fé. Eu caí, não tem nada. Estou mais vazio que tudo. Não, querido, não é nada disso, meu irmão. Deus está provando a tua fé. Deus vai remover emoção. Deus vai remover emoção. Deus vai remover arrepio. Deus vai remover às vezes o choro. Vai remover, sabe para quê? Para você ter a sua fé checada. Porque é na época de sequidão que você aprende a ser perseverante. Porque, meu irmão, eu tenho que perseverar ladeira abaixo. Como diz o ditado, né? Para baixo todo santo ajuda, né? Como diz o ditado católico. Então para baixo não tem que perseverar. Sabe quanto é que tem que perseverar? Para cima. É na hora da subida. Aí você tem que perseverar. Mas acontece que na vida cristã é assim também. Não é só descida não. Tem uma hora que você vai ter que subir. A inclinação muda. E é nessa hora que o Senhor quer que você aprenda a não confiar na sua força. Deus quer que você aprenda a caminhar em perseverança, não olhar para a circunstância, não andar com base na sua empolgação humana, entende? Mas andar confiado exclusivamente no Senhor. Todos os homens de Deus da Bíblia passaram por provação. Deus só pode usar o pão quebrado. Antes de Jesus distribuir os pães da multiplicação, o que ele fez? Ele pegou o pão e partiu. O pão que é útil para Deus, que pode ser multiplicado, aquele que pode alimentar as pessoas, é aquele que é partido, que é quebrado. Você quer frutificar para o Senhor? Você quer ser alimento para muita gente? Você quer ser bênção na vida dos outros? Eu quero dizer que é necessário ser provado e aprovado.
provado e aprovado. E todos foram provados assim, né? Sabe a história de José, você sabe de cor a história de José, como ele foi provado e testado durante mais ou menos 13 anos da sua vida. 13 anos de provação, até chegar no trono. Moisés ficou 40 anos sendo tratados por Deus no deserto de Midian, até que apareceu para ele na sarça ardente. Davi foi ungido rei com 17 anos, mas só sentou no trono com os 37. Foram 20 anos sendo provado nas circunstâncias. Provado com relação a Saul. Saul era o teste na vida de Davi. Provado com relação à circunstância, ao coração dele. Deus provou Davi durante 20 anos para ver o coração de Davi. Aí depois deu o trono para ele. Mas Davi, se fosse desqualificado, ele não sentaria no trono. Se José não passasse na aprovação, não sentaria no trono, não. Se Moisés não fosse aprovado, depois de 40 anos, também não seria usado por Deus também. Nós temos que ser aprovados. Quantos querem ser aprovados diante de Deus? Então responda a Deus. E eu espero que eu esteja falando para muitos obreiros aqui. Eu espero que eu esteja falando para homens e mulheres que querem ser aprovados por Deus. Então, para alguns de nós, está na hora de parar de lamuriar. Levanta e anda, porque Deus é contigo. Veja Deus nas circunstâncias da tua vida. O que você tem orado? Seja franco. Qual que é o seu pedido diante de Deus? Avalia bem. Será que as circunstâncias estão acontecendo exatamente na área que você está orando? Justamente naquela área. É interessante. Uma certa vez um irmão me procurou e falou: pastor, me convidaram para pregar a respeito de prosperidade, mas eu não estou qualificado para pregar sobre esse assunto, porque eu estou com tanta crise, tanta dificuldade. Eu falei: irmão, você quer ser qualificado? Seja aprovado no teste. No meio da tua crise financeira, enfia a mão no bolso e fala: eu vou ofertar a Deus, eu vou dar para o Senhor aquilo até que eu não tenho, porque eu honro a Deus no meio da minha situação. Aí você pode sair e pregar que o Senhor vai te abençoar. Porque estar qualificado para pregar sobre um assunto, meu irmão, não é necessariamente não ter provação, mas é ter sido aprovado naquele assunto. Essa é a grande riqueza. Deus quer enriquecer você, porque só se torna seu aquilo que passou pelo fogo. Nós somos como um vaso de porcelana. Você é um vaso de porcelana. Todos nós somos um vaso. Para sermos vasos úteis para Deus, o Senhor vem e começa a nos pintar, a tingir. Essa tintura é a imagem do Senhor Jesus em nós. Essa tintura, ela é colocada em nós, na ministração, na pregação, na oração, no aconselhamento. Em muitas circunstâncias, a tintura é colocada em nós, mas ela só é impregnada em nós quando passa pelo fogo. Porque a porcelana pintada, a tinta sai. Mas depois que coloca ela no fogo, nunca mais sai, porque a tinta é impregnada ali na porcelana, nunca mais tira, tornou-se uma química só. A mesma coisa, só é seu de fato aquilo que você recebeu de Deus no fogo da provação. Só se torna seu de fato a resposta que você dá para Deus no meio da sua situação de vida. Quantos estão entendendo? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Entende a implicação disso na sua vida? Entende a implicação séria? Entende por que muitos não têm crescido em Deus? Ouvem, cada semana ouve a pregação e não cresce. Sabe por que não cresce? Porque na segunda-feira o Senhor vem para provar aquilo que você ouviu, e você é reprovado. Você não responde a Deus, você não reconhece a Deus no teu caminho, como diz Provérbios capítulo 3, versículo 6, nós lemos agora mesmo. Nós não reconhecemos o dedo de Deus nas circunstâncias, então não crescemos, então não avançamos. Qual que é a maneira de respondermos a Deus em situação de provação? É simplesmente perseverando em fé, porque toda provação tem um alvo de checar e fortalecer a nossa fé. A provação vem para checar, para balançar, para ver se é abalável, porque aquilo que é abalável também não serve para Deus, meus irmãos. Não serve para Deus. Só serve para Deus aquilo que está alicerçado e firme. O Salmo diz o quê? Os que confiam no Senhor são como o quê? O monte de Sião que não se... Se você se confia no Senhor, você vai ter que se tornar como um monte de Sião que não se abala. A minha casa espiritual tem que ser construída em cima da rocha. Então Deus tem que vir para abalar.
De vez em quando, né, chega um casal e fala: pastor, estou com problema, meu casamento está em crise. Eu falo: glória a Deus, ainda bem que apareceu a crise, né? Se abalou é porque não tem alicerce, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, né? Se abalou é porque tem coisa para arrumar, entende? Então não se importa quando vier crise na vida de ninguém, sabe? Às vezes é até bom, como diz Tiago, né? Eu me alegro porque é a sua chance de você responder a Deus se tornar diferente daquilo que você é hoje. Mas e quando nós não somos aprovados na aprovação? Aprovação vem de prova. E quando você é reprovado? Então vem a segunda circunstância, chamada de disciplina de Deus. Disciplina. Você se lembra a última vez que Deus disciplinou você? Você se lembra? Tem muito tempo. A maioria nem lembra. Sabe por que não lembra? Porque nós banimos do nosso vocabulário essa expressão, né, disciplina de Deus. Não tem mais, é tudo demônio hoje em dia. É tudo demônio. O que não é demônio hoje em dia? É tudo demônio. Deus não trata mais com ninguém. O Senhor não disciplina mais ninguém. E lá em Hebreus, pegue a sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus fala que Deus disciplina sim. Hebreus 12, versículo 4. A palavra do Senhor fala que Deus disciplina todos os seus filhos. Não tem nenhum filho que não é disciplinado por Deus. Não tem nenhum. Se você nem se lembra do dia que Deus disciplinou você, a Bíblia fala, veja bem se você é filho. Avalie bem, porque o filho é disciplinado. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Amém? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecido da exortação que como a filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Veja, o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, sim, a correção de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Que coisa séria. Paulo está dizendo aqui, todos são participantes da disciplina. Agora, o que diferencia a disciplina da aprovação? Existe uma maneira de nós percebermos isso? Eu não vou te falar que é uma regra, mas é quase uma regra, né? É uma característica. A disciplina do Senhor, ela envolve quase sempre vergonha, vexame. Quase sempre o Senhor trata com esse lado da nossa vida. Quase sempre a disciplina do Senhor está ligada com vergonha. Quanto mais dura a disciplina, maior é o vexame que você passa. Tem gente que pensa, mas peraí, Deus passa vexame na gente? Passa. Deus passa vexame em você. E você sabe também, eu vou te dizer isso hoje, seja cuidadoso. Terrível coisa é cair na mão de Deus, porque Deus disciplina mesmo, se você é filho. Como é que vem o vexame, meus irmãos? O vexame vem de muitas maneiras, né? Um irmão insiste no pecado, então ele tem um problema. Vamos imaginar um problema. O problema que ele tem é um problema de inveja. Isso é sério. Só que ele mesmo, às vezes, ele mesmo não percebe que ele está com inveja, mas a ignorância não muda o problema. Deus então vem para disciplinar aquele pecado na vida. Deus então trata com ele por meio da disciplina. Deus expõe a inveja dele. Deus expõe. As pessoas pensam que essas coisas acontecem por nada, mas é disciplina de Deus para você. É o Senhor te disciplinando. É a vergonha que você passa. Deus faz isso. Cada um de nós talvez tenha para contar situações como essa que acontece conosco. Se você não muda, Deus vai expor o teu pecado. Aquilo que você faz em secreto, Deus coloca no telhado. Pastor, Deus não faz isso. Eu sei que muitos irmãos já falaram isso, né? Ah, pastor, Deus nunca conta o nosso pecado. Interessante, né? Que na Bíblia Deus conta. Já percebeu como Deus conta? Deus não escondeu o pecado de ninguém na Bíblia. A Bíblia fala que Davi pecou.
adulterou e mandou matar o marido da concubina dele, né? Urias. O que Deus fez com ele? Vamos ler lá esse versículo lá, meu? Está em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel 12, versículo 2. Olha o que Deus falou para Davi. Deus não muda, Deus é o mesmo. A Bíblia fala que Davi não confessou o seu pecado. Eu vou contar um pouco a história. Dizem os historiadores, os estudiosos, que Davi escondeu o seu pecado por aproximadamente 6 a 8 meses. 6 a 8 meses, talvez, Davi escondeu o pecado dele. Ele adulterou com Batseba, deu um jeito de mandar matar o marido e ficou numa boa. E não contou para ninguém. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Né? Talvez 6 a 8 meses. Se ele tivesse pecado e imediatamente confessado e se arrependido e mudado, talvez não viesse disciplina. Mas ele pecou e não foi buscar a Deus, se escondeu. Aí Deus mandou o profeta falar com ele. Olha o que Deus falou para ele. 2 Samuel 12, versículo 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu o farei isso perante todo Israel e perante o sol. Nossa, imagina você ouvindo isso. Que correção doída. O que Davi fez escondido, o Senhor falou que ia publicar até para o sol, nos telhados, todo mundo ia saber. Ainda que Davi escreveu o maior livro da Bíblia, ainda que Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus, mas tem 3.000 anos que se prega que Davi cometeu um homicídio acompanhado de adultério, sei lá, adultério acompanhado de homicídio, um crime terrível. Tem 3.000 anos que se prega falando mal do coitado de Davi. Tem correção pior do que essa? Não é mais humilhante que isso, ser usado como exemplo há 3.000 anos. Mas o Senhor falou que expor. Quero falar algo para você, querido. Se você é reprovado, se você persiste em alimentar o erro, Deus vai expor você. No meio da aprovação, nós só enxergamos o demônio, não é verdade? Agora, no meio da disciplina de Deus, nós só enxergamos o homem. Nós não enxergamos Deus. É o fulano que me expôs, é o fulano que falou mal de mim, é o fulano que é fofoqueiro, é fulano, é Beltrana que disse, é isso, e não sei o que, queremos encobrir, tentamos fazer. Qual que é a melhor maneira de nós respondermos a Deus nessa circunstância? A melhor maneira, meus irmãos, é como diz Tiago, capítulo 4, versículo 7 ao 10. Humilhe-se. Humilhe-se diante de Deus e fique em silêncio. Não tenta consertar não, porque fica pior. Não tenta remendar não, apenas humilhe-se. Apenas humilhe-se. A disciplina vem para quê, meus irmãos? Para tratar com o pecado. Não sei quantos conhecem a história lá de Josué, né? Josué lutou contra Jericó, foi uma vitória retumbante. Quando foi a vez de Ai, uma cidadezinha desse tamanho, foi uma derrota terrível. Disciplina de Deus. Deus permite derrotas, Deus permite situações de fiasco por causa de pecado. Por causa de pecado. Deus disciplina quando há pecado. Se há pecado, meu irmão, não fica falando de ataque do diabo, de legalidade, outras coisas mais não. Começa falando, é a mão de Deus. É a mão de Deus tratando comigo. É a mão de Deus. Lembre-se, Deus trata. Não fique pensando que você chegou num nível que Deus não disciplina mais, não. Deus disciplina, sim. E também a disciplina de Deus na Bíblia é limitar o pecado, meus irmãos. Tentar impedir que você venha cair de novo naquele mesmo pecado. Porque para Deus importa muito mais a sua santidade do que às vezes o seu emprego. Um tempo atrás veio um irmão de uma outra igreja, e ele tinha um problema no emprego dele. Ele roubou no emprego dele. Em vez de ele vir e confessar, não. Na verdade ele não roubou, né? É daquelas histórias terríveis de pecado, né, que a pessoa fala que não é pecado. Ele trabalhava numa empresa, numa empresa que prestava serviço para uma outra empresa muito grande. E no departamento dessa empresa multinacional falou para ele, o chefe do departamento falou para ele, ó, eu só vou pegar o seu serviço com a comissão. Você vai me dar R$2.000 todo mês de comissão. Aí eu te passo todo o serviço para a sua empresa. Ele era o gerente da empresa.
Aí ele foi lá e conversou com o dono da empresa. Ele falou, o pessoal da firma lá falou que só vai passar o serviço pra gente com comissão de R$2.000. Aí o cara falou, pode passar a comissão, pode passar, esse é o mercado, funciona assim mesmo. E vamos pegar o serviço. E passou a comissão. Um belo dia... só que aquele gerente falou para ele, né? Falou, eu não pego cheque, só dinheiro, eu não te conheço, e se alguém te perguntar, eu nunca te vi, eu não afirmo nada. Ele falou, tá bom, é o mercado. Acontece que um dia o chefe dele desconfiou dele. Achou que ele tinha inventado essa história, que era mentira. Veja a situação que aconteceu com ele. O dono da empresa achou que ele tinha inventado essa história. Ele falou, não inventei não, você pode ir lá e conversar com o gerente da multinacional. Aí ele foi lá conversar, sabe o que ele falou para ele? Não conheço Beltrano, nunca vi, nunca recebi 1 centavo dele também. E aí? Ficou a palavra de um contra o outro. Mas estava constando lá que durante 2 anos saiu R$2, R$3.000 por mês. Sabe o que aconteceu? O dono da firma entrou na justiça contra ele, querendo receber centavo por centavo, e ele ficou como sendo ladrão. Ele mesmo não roubou, ele mesmo não fez, mas porque teve uma vida desonesta sendo cristão, ele concordou com a desonestidade, entrou no esquema. O que Deus fez com ele? Deus expôs. Alguém fala, isso é o diabo que fez, porque ele deu braço. Não foi o diabo não, querido. Deus disciplina duramente. Disciplina quando nós ouvimos o Espírito Santo e não obedecemos. E quando não tem saída, você vai orar, querido. Não tem saída, não tem como fugir de Deus. Deus tratou duramente. Perdeu o emprego e ainda correu o risco de ir para a cadeia, se fosse o caso. Tudo por quê? Porque chamou alguma coisa de pecado de outro nome. É mercado, né? É a época, é a empresa. Cuidado com isso. Tenha cautela. Porque a mão de Deus é coisa séria. Aí alguém fala, mas isso não vai impedir. Não vai impedir, nada impede, na verdade, o pecado. Mas Deus vai criar situações na tua vida, na disciplina, para limitar. Entende? Esse é o fato. E essa é a grande diferença entre a disciplina de Deus e a aprovação. Amém, querido? Mas além disso, queridos, lá em Gálatas capítulo 6, abre lá em Gálatas, existe uma outra coisa chamada semeadura e ceifa. Semeadura e ceifa não tem nada a ver com Deus nem com o diabo. É algo que nós mesmos fazemos. Chama-se o princípio da semeadura e da ceifa. Gálatas capítulo 6, versículo 6 em diante. Olha o que diz. Mas aquele que está sempre instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nisso não há acepção de pessoa. Pode ser crente, pode ser descrente, pode ser bonzinho, malzinho, inculto, culto, homem, mulher, negro, branco, pobre, rico, não há acepção de pessoas. O que nós plantamos, nós colhemos. Agora não se iluda. Muitas vezes nós não colhemos na hora que plantamos. Às vezes demora para colher, mas colhemos. E o grande problema é que muitos de nós nem lembramos mais quando começamos a colher aquilo que nós semeamos, às vezes há anos na nossa vida. Quantas mulheres têm semeado maridos brutos? Elas semearam. Elas não percebem que semearam, mas anos a fio elas semearam para colher depois aquilo. Quantos não têm semeado problemas físicos? Né? Eu tenho me preocupado, né, com isso, né? Semeando coisas no meu corpo. Por quê? Porque o nosso estilo de vida, estilo de comida, isso são semeaduras. O diabo não tem nada a ver com isso, nem Deus, nós que estamos semeando. E vamos colher oportunamente. Agora eu te falo uma coisa, querido. Todos nós colheremos. Pastor, eu conheço gente que plantou a vida inteira e não colheu nada. Pode ter certeza, ele vai colher. Nem que seja depois de morto. Porque a vida não acabou. Quem não colher aqui, vai colher lá. Ah, pastor, eu tenho semeado só coisas boas e não colhi. Continue semeando, querido. Porque você vai colher. Não há acepção de ser. Se você não colher aqui, colhe depois. Ah, pastor, eu conheço tanto ímpio aí que tem uma vida torta e continua ficando mais rico, poderoso e tudo mais. Não se preocupe. Não fique preocupado com o que é, com o que parece ser. Mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos colher o que nós semeamos. Semeia vida, vai colher vida.
Agora lembra das regrinhas, né? Que eu sempre falo em relação ao dinheiro, mas não vale só em relação ao dinheiro. Vale para o amor também. Quem planta amor vai colher muito mais amor. Quem planta tolerância vai colher tolerância. Sabe, querido, quem planta coerência, fidelidade, dedicação, vai colher coisas semelhantes. Agora, quem planta o contrário, quem planta ódio, vai colher muito mais. Porque nós nunca, lembra das regras, cada semente gera de acordo com a sua espécie. Ou seja, você nunca colhe nada diferente do que você plantou. Segundo, você nunca colhe o mesmo tanto que plantou. Sempre colhe muito mais. Terceiro, você nunca colhe na hora que plantou. Você vai colher sempre depois. E cada semente tem o seu tempo para germinar e dar o seu fruto. Cuidado com o que você está semeando. Não seja apressado em querer colher agora. Mas avalie bem. Se algumas coisas que você tem hoje não são semeaduras suas. Avalia, né, se seu filho, que você fala, né? Todo mundo fala que o filho da adolescente dá problema. Se não é uma colheita de uma infância sem limite, indisciplinada, que você pôs. Avalia bem, né? Se o seu casamento não é o resultado de um monte de semeadura sua. Avalie o que você tem semeado. Isso não é disciplina de Deus. E isso também não é ataque do diabo. É a lei natural que Deus estabeleceu. E para isso não há acepção de pessoas. Alguém pode dizer, pastor, o que eu posso fazer então? Semeei tanta coisa, o que eu vou fazer então agora? Porque na aprovação eu tenho apenas que responder a Deus e crer. Na disciplina eu tenho que me humilhar e responder. Mas e na semeadura e na ceifa, o que eu tenho que fazer? Meu irmão, você só pode fazer uma coisa: clamar misericórdia e pedir que Deus transforme maldição em bênção. Amém? Deus pode fazer isso, querido? Pode. Lá em Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, né, alguns eruditos, estudiosos, dizem que esse versículo seria melhor traduzido da seguinte maneira: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Alguns dizem que essa seria a melhor tradução, que na verdade é Deus que faz, Deus que muda. Deus faz com que aquela aparente maldição se transforme em bênção. Está entendendo? Então, meu irmão, você tem semeado coisas. Talvez no meio da sua colheita agora, você possa experimentar o poder de Deus. Apenas clame misericórdia. Misericórdia, não há outra coisa para você clamar, não há outra coisa para fazer. Porque Deus não pode mudar algo que Ele estabeleceu, mas Ele pode transformar aquele espinheiro em algo de Deus. E por fim, querido, existe algo também chamado ataque do diabo. O diabo também ataca. Existem provações, existem disciplina de Deus, existem semeadura e ceifa, mas também existe o quê? Ataques do diabo. Ataques do diabo. Então você não tem que suportar ataque do diabo e nem tem que aceitar. Agora, o que diferencia o ataque do diabo da provação? Diferencia o seguinte, queridos: o que o diabo faz, os irmãos conhecem. O diabo, ele é tentação, sedução, opressão, enfermidade, acusação, mentira, engano, morte. Essas coisas não vêm de Deus. Lá em 2 Coríntios 9, inclusive, fala que existe a tristeza de Deus e uma do diabo. Aquilo que é de Deus sempre gera vida. Claro, se você responde a Deus. Agora, aquilo que é do diabo é para escravizar, é para oprimir e para destruir. Eu falo para você, querido, você não tem que aceitar aquilo que vem do diabo. Você não tem que se conformar com algo que não vem de Deus, que é maligno. Ah, pastor, mas eu não consigo ter esse discernimento, eu fico em dúvida, eu não sei o que é de Deus, o que é do diabo. Então eu vou falar algo para você, querida. A ordem bíblica em relação ao diabo é o seguinte: resistir ao diabo. Resiste ao diabo e ele foge de você. Se depois de você resistir, o diabo não fugiu, é porque não é demônio. Uma regra simples. Depois de você orar, repreender, os pastores poderosos de Osasco, tudo já orou por você e nada aconteceu, meu irmão, não é demônio não.
Não é demônio não, porque demônio não tem esse poder todo, como alguns imaginam. Não tem essa bola toda, como alguns dão para ele. Não. O diabo sai quando nós mandamos ele sair. Sai ou não sai, queridos? Já viu sair alguma vez? Então sai. Agora, quando você manda sair e não muda nada, é porque talvez estamos atribuindo ao diabo aquilo que é Deus que está fazendo. E Deus espera uma outra atitude de você. Essa noite, eu não sei o que você está passando. Não sei se está passando por provação. Não sei se é disciplina de Deus mesmo, se Deus está disciplinando. Não sei se é uma mera colheita. Você está colhendo coisas que você tem semeado. Também não sei, pode ser que seja um ataque do diabo na sua vida. Porque essas 4 coisas podem acontecer conosco. Mas independente do que seja, qualquer uma delas, Deus quer que você responda a Ele no meio da sua situação. E Ele quer mudar a tua história. Você não veio aqui nessa noite por acaso, querido. Deus trouxe você, isso é circunstância de Deus. E eu sei que o que eu falei aqui hoje é da parte de Deus para a tua vida. Porque Deus quer mudar a tua história de vida. Deus quer tirar você do engano, da confusão, quer trazer lucidez, para que você possa ter domínio sobre a tua própria vida e saber responder apropriadamente, entendendo o significado das suas circunstâncias. Amém, queridos? Responda a Deus no meio da sua situação hoje, querido. Se depois de tudo que nós falamos aqui, você ainda não consegue compreender o que está acontecendo com você, peça ao Espírito Santo agora que te dê entendimento, que te dê clareza. E o Senhor vai falar com você. Amém? Amém, querida? Vamos falar com o Senhor nessa hora, querida. Que o Espírito Santo te dê clareza. Eu queria orar com aqueles irmãos que estão passando por algum tipo de luta, de provação ou de ataque espiritual, e você não está dando conta de lidar com a situação. Você não está conseguindo lidar com a situação, e você quer receber oração, você quer ajuda nessa situação. Enquanto o teclado está tocando, a gente vai estar orando. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar com você. Nós vamos orar junto. Amém? Enquanto eu oro, eu gostaria que você respondesse a Deus. Hoje, responda a Deus no meio da sua circunstância. E você que ouviu a voz do Espírito Santo nesta noite e quer responder a Deus no meio da tua circunstância, dizer: Senhor, eis-me aqui, eu ouço a tua voz. O Senhor quer transformar a maldição em bênção e mudar a tua sorte nessa noite, querida. Clame por misericórdia. Olá, posso fazer uma oração por você? Agora que você ficou com a gente até aqui, eu gostaria de te pedir mais 1 minuto para fazer uma oração junto com você, pela sua vida, pela sua família. Eu gostaria de unir a minha fé com a sua fé e nós orarmos juntos e poder abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E que se cumpram todos os propósitos que Deus tem sobre a sua vida. Feche seus olhos agora, nesse momento, aonde você estiver, e una sua fé conosco. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo amado, eu quero, Senhor, abençoar, Pai, esta vida que está nos ouvindo agora. Entra, Senhor, com as tuas mãos de providência. Envia, Senhor, os teus anjos, Pai, para cercar esta vida, para abençoá-la, guardá-la de todo mal. Deus, toca, Senhor, e, Senhor, supre, Pai, as necessidades que o Senhor conhece, o Senhor que sonda corações. Visita, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja visitando esta pessoa agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor venha entrar com providências de cura, que toda enfermidade, Senhor, seja cessada, Senhor. Toda enfermidade, Senhor, seja tocada e curada pelas Tuas mãos de milagre. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aonde ela estiver. Pai, que o Senhor entre, Pai, com todas as providências. Guarda, Senhor, este lar, esta família, esta vida, Pai. E que os Teus sonhos e os Teus propósitos se cumpram, Senhor, sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoá-la. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. E nós, Senhor, oramos, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo esta vida. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Que Deus abençoe a sua vida. Continue nos acompanhando nesse canal. Se inscreva no canal para que a gente continue abençoando a tua vida. Deus abençoe. Saiba que Deus é contigo. Continue firme, porque Ele é na sua vida. Deus abençoe.